eu tirar o som aqui. Boa tarde, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes. Hoje é segunda-feira, 15 de junho, são 15 horas. Nós vamos dar abertura aqui em mais uma transmissão do nosso canal, tendo hoje o prazer e a alegria de receber Bruno Sena Martins. Ele é pesquisador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é licenciado em Antropologia e doutorado em Sociologia. É coordenador do Programa de Doutoramento de Direitos Humanos nas Sociedades Contemporâneas e docente no Programa de Doutoramento Pós-Colonialismo e Cidadania Global. Seus temas de interesse incluem o corpo, deficiência, direitos humanos, racismo e colonialismo. Quem vai me acompanhar nessa conversa, mediando a conversa comigo, são dois colaboradores aqui do canal, Rogério Dutra, que já esteve conosco algumas vezes, que é graduado em Direito pela Universidade Católica de Salvador, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Ciência Política pelo antigo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPERJ. Atualmente é professor associado do Departamento de Direito Público da Universidade Federal Fluminense e membro da ABJD, Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia. E o João Ricardo Dornelles, que é doutor em Serviço Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela PUC do Rio, membro fundador e diretor nacional da ANDEP, Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação, ex-membro da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar para vocês fazerem uma saudação inicial aqui para o nosso público, passando a bola inicialmente para o nosso convidado, Bruno Sena Martins. Seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente, Bruno. O seu microfone, Bruno. Agora sim. Muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui nesta conversa no canal dos Resistentes e das Resistentes e em diferentes contextos, em diferentes situações. Espero que seja uma conversa interessante, porque vivemos, sem dúvida, tempos desafiantes e interessantes e, portanto, é um prazer e muito grato pelo convite que me foi feito, pelo João, pelo Rogério, e é um prazer estar aqui convosco. Muito bem, Bruno, seja muito bem-vindo. João Ricardo, passo a bola para você, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal também, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, antes de mais nada, agradecer, né, a todos e ao canal Resistentes, a presença, né, junto com vocês, num debate que, com certeza, é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, no Brasil e no mundo, né, e que, né, com pessoas que, com toda certeza, têm muito a contribuir, não somente para o debate, como também para imaginar rumos, né, caminhos que sejam caminhos novos, emancipatórios, né, para os nossos povos, Brasil, Portugal e até mesmo para outras partes do mundo. Obrigado. Muito bem, Rogério. Meu amigo Rogério Dutra, quem falou foi o João Ricardo. Eu quero dizer ao nosso público que a produção desse evento, na verdade, foi proposta pelo Rogério, que já é um colaborador aqui do canal. Eu aceitei de pronto quando ele me apresentou o Bruno Sena e o João Ricardo. Então, Rogério, eu quero fazer aqui um agradecimento de público a essa produção que você viabilizou aqui para o nosso canal. Passo para você fazer sua saudação inicial e já abrir a nossa conversa, Rogério. Fica à vontade para já colocar uma questão aqui para o nosso convidado. Muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Boa tarde a todos, especialmente boa tarde ao Bruno e ao João, que estão falando de Portugal. É uma honra recebê-los aqui nesse debate. O canal Resistentes do Cláudio e do Eduardo e de outros aí é um canal extremamente combativo nesse momento de crise política que nós estamos passando, pelo menos desde a destituição inconstitucional da presidente Dilma Rousseff em 2016, e aí a gente está realmente muito feliz de estar conseguindo colocar a público as nossas avaliações e as questões que muitas vezes não aparecem nos meios de comunicação de massa, no que diz respeito à tentativa de nós recuperarmos
formal e materialmente a democracia no Brasil. Então, nesse sentido, a presença do Bruno aqui é muito interessante, muito importante, porque o Bruno ele traz um debate muito forte sobre a questão democrática, atravessada pelas questões racial e pela questão do colonialismo. Então, para iniciar o debate, eu colocaria para o Bruno e perguntaria para o Bruno, Bruno, como é que você está entendendo o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos e como é que você considera que essas questões políticas, sociais que nos atingiram aqui, elas se conectam com o capitalismo global, com as questões do colonialismo norte-americano que se expande de forma radical a partir especialmente do governo Trump, mas né, também ainda no governo Obama. Eu queria saber como é que você entende essa conjuntura dos últimos tempos aqui no país, o que é que essa conjuntura revela para a gente de condições para a resistência. Então, basicamente, seria essa a primeira questão que eu faria para ti. Muito obrigado, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Muito obrigado, e a questão que o Rogério coloca não é uma questão pequena para se responder. Eu diria que nós vivemos neste momento, e o ano de 2020 está a ser um ano particularmente rico, se nós pensarmos naquilo que têm sido as lutas e as mobilizações sociais, e parece-me que está a ser particularmente rico porque estão a ser convocadas, no mesmo momento, lutas que vêm de diferentes tempos e que vêm com agendas que, sendo não necessariamente confluentes, que se encontram. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós olharmos para aquilo que são, no mundo, as lutas anticoloniais e antirracistas, e falo neste particular, sobretudo, do racismo antinegro e também o racismo em relação aos povos indígenas, nós podemos dizer que essas lutas têm 5 séculos. São lutas que se estabeleceram a partir dos processos de colonização pela expansão oceânica, ultramarina dos povos ibéricos e que moldaram o mundo em que vivemos. E essas lutas, essa vaga e esse processo colonial incitou muitas formas de resistência, que às vezes não são necessariamente valorizadas e reconhecidas. E essas formas de resistência, falamos dos diferentes levantamentos que existiram, levantes de escravizados e escravizadas na história. Falamos do movimento abolicionista, falamos das lutas anticoloniais, falamos das independências e falamos da continuada resistência daqueles que foram marcados enquanto menos pessoas pelas lógicas do racismo, que ficaram sujeitados a um sistema que é ao mesmo tempo colonial e capitalista. Por isso eu penso, quando às vezes coloca a questão de uma prioridade entre a luta antirracista, anticolonial e a luta anticapitalista, temos que perceber que o mundo neoliberal em que hoje vivemos foi estruturado exatamente por essa monumental tecnologia de subhumanização que foi o racismo. E, portanto, estas lutas estão muito juntas e elas pertencem-nos também. Queria dizer, portanto, que essa agenda antiga de uma justiça social e de uma justiça histórica em relação àquilo que foram as formas de humilhação, de violência e de exploração sofridas pelos sujeitos colonizados e escravizados, é uma agenda que precede em muito o momento Trump, o momento Bolsonaro. É uma agenda que nos remete realmente para a longura dos séculos. E, nesse sentido, é uma agenda que estava por cumprir antes sequer de nós termos este processo esta vaga global da extrema-direita que se iniciou mais recentemente, este ressurgimento dos valores de extrema-direita. Portanto, eu queria chamar a atenção para esta luta antiga que tem muitas geografias, que tem muitos momentos. A geografia das lutas anticoloniais que existiram, lembremos da independência do Haiti no início do século XIX, lembremos a luta pela abolição da escravidão, lembremos a luta na Ásia e na África pelos processos de colonização. Portugal, por exemplo, foi um império,
Portugal, de onde eu falo, foi um império colonial até 1974 e 1975. Portanto, fizeram-se guerras anticoloniais, antirracistas até esse período. Lembremos, e agora estão muito em voga, as lutas feitas, as lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, tiveram uma influência e uma repercussão global, e também uma forte articulação com as lutas anticoloniais, porque foram contemporâneas delas. E lembremos também aquilo que foi a luta contra o apartheid na África do Sul, que mobilizou uma sociedade civil global e trouxe para um léxico dos direitos humanos de uma forma pertinente nessa luta pelo fim de um regime de suposto desenvolvimento separado que existia na África do Sul e que redundou naquilo que sabemos. Portanto, estes momentos são importantes para termos em conta. Mas nós sabemos também que estas lutas anticoloniais, antirracistas, foram em todos os lugares do mundo revoluções não acabadas. O fim da escravatura não trouxe a igualdade dos povos outrora escravizados. As lógicas de subjugação à violência não terminaram com o flagelo da exploração do trabalho forçado. As independências não repuseram justiça histórica aos povos indígenas, aos povos afrodescendentes. Em muitos dos casos, as independências colocaram no lugar das elites pessoas que tinham um legado, que poderíamos dizer, europeu, eurocêntrico, e cuja cor da pele era infrequentemente branca. Portanto, falamos de uma revolução inacabada e que vem marcando a vida de negros, indígenas e afrodescendentes em muitos lugares do mundo, com formas de desigualdade económica, de exposição à violência, de falta de oportunidade no acesso àquilo que seriam os recursos e os bens que uma democracia deveria proporcionar a todos e a todos os seus cidadãos. Portanto, neste contexto, pensar aquilo que está a acontecer no Brasil desde o impeachment da presidente Dilma é pensar em dois tempos, neste longo tempo colonial de que eu vos falava e neste tempo que é mais recente, mas que obriga e mobiliza resistências que têm que ser identificadas com a ameaça que estamos a viver. E não tínhamos dúvidas que assistimos a uma ameaça concertada daquilo que poderíamos chamar as extremas-direitas no mundo, movimentos nacionalistas, alguns deles fascistas ou protofascistas, como queiramos chamar, com uma ênfase muito grande na ideia de que as minorias alcançaram demasiados direitos e que devem ser referiados, sejam os direitos que se atingiram, por exemplo, no contexto brasileiro, muito importante, as cotas no acesso ao ensino público, as cotas de estudantes que vinham da escola pública, a ideia de que existe uma ameaça de uma ideologia de género também, uma ideia muito forte. Portanto, esta ameaça, a ideia de que as minorias ameaçam, ou no contexto americano, os mexicanos, os árabes, no contexto europeu, os refugiados, os muçulmanos, a homofobia, o negro, criaram movimentos que estão a ser alavancados por uma lógica comunicacional muito forte, a ideia da propaganda, né, que se tem produzido a partir das lógicas das redes sociais. E, portanto, eu creio que vivemos, neste momento, com estas duas ameaças fortíssimas que são igualmente premiadas, neste momento, por uma pandemia. Uma pandemia que expõe, de alguma forma, não só as desigualdades das sociedades e dos Estados em que vivemos, mas que também constitui um desafio muito forte e muito pungente para determinadas formas populistas de governar, que hoje se veem com a responsabilidade de cuidar da vida dos seus cidadãos. E esse desafio é um desafio que, de alguma forma, nos coloca numa bifurcação. O que é que acontecerá agora a estes governos que utilizaram as fake news, que utilizaram o discurso do ódio, que utilizaram a ideia
de uma liderança carismática, quase mitológica, em alguns casos, para se alcandorarem ao poder, que usaram o discurso contra a corrupção, mas que, em termos de proposta, apenas tinham a ideia do desmantelamento do Estado, da exploração dos recursos para as elites, no momento em que as sociedades reclamam por um Estado garantista, por um Estado que seja capaz de distribuir a riqueza, que seja capaz de cuidar da sua população numa situação de pandemia, de carência, que seja capaz de organizar um sistema nacional de saúde, que seja capaz de organizar respostas sociais. E o que vemos em muitas sociedades neste momento é uma profunda fratura social. Uma fratura que pode ter uma dimensão pré-revolucionária ou uma fratura que pode gerar uma crise social e económica que venha a dar força a ideias conservadoras que, mais uma vez, sejam capazes de mobilizar o discurso do ódio enquanto uma hegemonia que protege os interesses das elites. Como eu dizia, elites patriarcais, elites marcadas racialmente e elites que estão articuladas com as lógicas do neoliberalismo global. Portanto, eu creio que este seria, começaria por aqui, não quero estender mais também na minha intervenção, este seria um pouco o cenário em que eu vejo que nós temos que pensar e organizar as resistências. Sim, podemos falar antifascismo, no sentido em que podemos ver a extrema-direita enquanto utilizando alguns elementos daquilo que nós conhecemos como fascismo histórico. Teremos que falar certamente de antirracismo e de anticolonialismo, porque os processos de colonização não foram feitos em nenhum lugar do mundo, podemos dizê-lo, não foram completados em nenhum lugar do mundo. Temos que falar de uma luta antipatriarcal, com certeza, certamente, porque uma ideologia profundamente machista, profundamente homofóbica, é produtora de muita violência, e temos que falar, obviamente, daquilo que são as lógicas anticapitalistas, a distribuição da riqueza, a luta por igualdade social, a luta por direitos e o fim deste regime de apartheid não declarado que vivemos ainda nas nossas sociedades. Muito bem, Bruno. Acho que você abordou de forma muito interessante o quadro que a conjuntura nacional e internacional se apresenta para todos nós. Vou passar para o professor João Ricardo Dornelles encaminhar a próxima questão. Por favor, João Ricardo. Obrigado. Bruno, eu vou fazer algumas provocações. Vamos lá. E para suscitar o debate. Vou começar com uma frase do Boaventura, que está nesse livro que ele lançou agora em abril, né, de forma eletrônica, virtual, que ele diz o seguinte: a atual pandemia não é uma situação de crise claramente contraposta à situação de normalidade. Porque todo mundo está discutindo, né, ou voltar à normalidade, como se vivesse uma vida normal antigamente, né, ou uma nova normalidade, que seria, né, a cópia desse modelo que você acabou de colocar. Quer dizer, não começa com a pandemia. A pandemia, ela mostra, né, ela revela tudo o que as sociedades contemporâneas têm e que, né, tem legados de passados, não somente em Portugal, nas outras sociedades europeias, nos Estados Unidos, né, no Brasil, e que muito marcadamente injustas, né, opressoras, exploradoras, com características coloniais, com características racistas, características, né, de exploração de classe, características patriarcais, enfim, uma série de dimensões, né, que não são libertadoras, né, emancipadoras. A segunda provocação, vou colocar logo em bloco, a segunda provocação, né, diz respeito a um artigo que saiu no dia 2 de fevereiro de 2020, no Jornal Público, aqui de Portugal, escrito por Inês Beleza Barreiros, Patrícia Martins Marcos, Pedro Pereira e Rui Gomes Coelho, chamado O Padre Antônio Vieira no País dos Cordiais. Né? Isso tem a ver com coisas que aconteceram aqui em Portugal nos últimos dias e que estão acontecendo em diversas sociedades, nos Estados Unidos, na Bélgica, a questão das estátuas, né? Que, né, está horrorizando parte da mídia, horrorizando parte, né, daqueles segmentos que são chamados, aqui no artigo, né, os guardiães, né, de uma determinada ordem ou alguma coisa do gênero,
e que nesse artigo, eu acho que antes mesmo de ter acontecido isso, coloca uma série de coisas que inclusive, tem muito a ver, não só com a história de Portugal, é óbvio, como com a história também do Brasil, né? Quer dizer, a construção de determinadas categorias de cordialidade, no caso do Brasil, né? O Sérgio Buarque de Holanda, quer dizer, como homem cordial, né? No caso português, a ideia do país dos cordiais, quer dizer, um país do lirismo. O próprio Chico Buarque, né, ao escrever junto com Rui Guerra o Fado Tropical, né, ele coloca isso daí, quer dizer, ou seja, no fundo, né, o nosso lirismo nunca deixou de torturar, de matar, de não sei o quê, mas o coração, em última instância, né, perdoa. Quer dizer, ou seja, nós construímos, né, e no caso brasileiro, durante 500 anos, no caso português, mais tempo, né, enfim, toda uma sociedade e que, quer dizer, como se nós fôssemos, quer dizer, uma sociedade de congraçamento, de harmonia, mas que encobre grandes violências, né, racismo, o colonialismo, e reproduz isso daí. Esse que é o problema. Quer dizer, o problema é que não ficou no passado. Existe esse processo de reprodução, né? Então, a segunda provocação tem a ver com isso. O Brasil, um país de cerca de 350 anos de escravismo, quer dizer, com a herança, né, terrível colonial presente na nossa história e que também aparece em Portugal, né? E essa questão das estátuas está colocada relacionado a isso daí. Para terminar essa segunda provocação, né, a gente poderia perguntar, quer dizer, é vandalismo ou não é vandalismo esse negócio daí? Né? Quer dizer, derrubar estátuas é vandalismo? Será que é? Será que eu derrubar a estátua do Hitler é vandalismo? Né? A imprensa trataria da mesma forma? A imprensa não tratou da mesma forma quando do leste europeu, com a queda do muro, né, começou a se derrubar estátuas do Lenin, estátuas de um monte de gente, né? Ao contrário, aquilo ali era a expressão democrática daqueles povos, né, se rebelando contra regimes determinados, formas de governo determinado. Né? Aí virou vandalismo agora. Quer dizer, então, como é que é isso daí, né, do ponto de vista das práticas políticas, no sentido, e aí sim, para terminar as provocações, né, quer dizer, na dimensão da construção da memória. Ou seja, a memória não é uma coisa neutra. A memória histórica, ela existe, né, e ela acaba sendo uma construção hegemônica de determinados grupos que vencem, né, que conta a história daquela sociedade, que conta a história daqueles povos, e que invisibiliza os derrotados, invisibiliza as vítimas, invisibiliza e corta a voz daqueles, né, que foram destruídos no decorrer da história, que foram sendo amontoados naquela história de progresso e que é contada pelos vencedores. Ou, como diz o próprio Benjamin, já que se falou de estátua, né, todo objeto de cultura é também objeto de barbárie, na tese 7ª lá sobre o conceito da história. Jogo a bola para você, se vira. Vamos lá. Bruno, eu vou fazer uma terceira provocação, pegando o gancho do João Ricardo. Não seria essas operações tão bem descritas pelo João Ricardo a forma como o sistema capitalista atua, principalmente na periferia do sistema? Com você, Bruno. Então, muitas instigações e provocações interessantes. É muito interessante nós olharmos para o que está a acontecer agora com a questão das estátuas. Eu acho interessante a vários níveis. Primeiro é preciso nós entendermos que estamos perante um fenómeno que também é curioso. Nós sabemos que, no contexto europeu, há muito que as estátuas vinham sendo denunciadas, sobretudo por algumas populações que se sentiam ofendidas pela idolatria, pela homenagem que se fazia a figuras consabidamente parte de uma lógica colonial, parte de uma lógica racista, e sabemos que as lógicas de violência e desigualdade social existiam na Europa, em Portugal, no Brasil, mas de facto é interessante nós percebermos, e acho que isto também nos deve questionar, que foi a morte, o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos e a erupção do movimento Black Lives Matter
que acabou por repercutir noutros lugares do mundo, em que a indignação criada pelo assassinato de George Floyd, porque foi filmado, não é porque é um evento raro, não porque a violência policial contra negros e negras seja uma exceção, há um sistema estrutural no qual ele acontece, mas porque foi filmado e que foi de uma violência particularmente atroz e sádica, e a desumanização de alguém que chama pela mãe e que diz que não consegue respirar, como já em 2014 Eric Garner tinha estado nessa situação, gritando 11 vezes, eu não consigo respirar, até que morreu, até que foi assassinado e ficou sem ar. O modo como isto repercutiu nos outros países, para mim, é interessante. É interessante porque mostra que as lutas que vêm do contexto americano têm ainda um poder cultural muito forte. Os nossos olhos estão muito colocados nos Estados Unidos, e isso não deixa de ser interessante, mas não é algo de novo. Se nós pensarmos o modo como as lutas anticoloniais aconteceram no século XX, elas tiveram muito a ver com aprendizagens que se fizeram de lutas feitas noutros lugares, as alianças que foram feitas entre os movimentos de direitos civis e os partidos e os movimentos que procuraram a libertação e a independência. E, portanto, eu lembro-me, curiosamente, há não muito tempo, li um texto de Amílcar Cabral, que conduziu a luta do PAIGC pela libertação de Guiné-Bissau e de Cabo Verde, em que ele, ainda em Portugal, um funcionário do governo português, antes de ir para a Guiné-Bissau fazer a luta pela independência, ele observava o que acontecia nos Estados Unidos e no Brasil, em que negros famosos e negras famosas, ele referia um boxer, uma bailarina famosa, que era impedida de entrar num hotel. E como é que isso mostrava que mesmo onde se julgava que já haveria uma ascensão social, por uma meritocracia, neste caso, mesmo nesses casos, as barreiras estariam lá marcando e pautando a impossibilidade e a inferioridade estabelecida pela cor da pele. E, portanto, já nesse tempo, existia realmente uma aprendizagem com as histórias acontecidas de outros lugares. As revoluções falhadas ou vencidas noutros lugares inspiram-nos. E no lugar onde nós estamos hoje, nós somos muito devedores de todas as lutas que foram sendo feitas ao longo do tempo, de todas as revoluções. Mas o que acontece, e isto é interessante, é que nós aceitamos que quando há uma mudança de regime, se derrubem estátuas, que se mudem os nomes das ruas. Seria impensável, nós temos na Itália uma praça Mussolini, ou temos na Alemanha uma praça que fizesse a elegia de Hitler, ou que em qualquer lugar onde foi deposto um ditador, por exemplo, na Europa de Leste existisse uma estátua de Lenin ou de Stalin. E isto é relativamente consensual. É consensual porque as pessoas imaginam que realmente houve uma mudança de regime e, portanto, é lícito que, em cada tempo, as sociedades e as gerações definam quem são os seus heróis, quem devem homenagear e quem não devem homenagear. Portanto, isto é algo que as pessoas aceitam se pensarem nestes termos. O que as pessoas não estão preparadas é para uma revolução anticolonial ou antirracista. As pessoas não estão preparadas para uma revolução antipatriarcal. Porque a ideia de uma democracia que é ao mesmo tempo patriarcal, ao mesmo tempo racista e colonialista, de alguma forma criou uma paz social para muitas pessoas. As pessoas que viviam no lugar de privilégio. As pessoas que não saem à rua e que não param para ver que na sua cidade, porventura, nem 5% das ruas terão o nome de mulheres. Que nunca imaginaram quantos negros ou negras estão representadas na rua da sua cidade. E isto cria uma acalmia, cria uma tranquilidade, cria uma normalidade. Falávamos da exceção, cria uma normalidade. É normal que a história represente apenas um lado da história. É normal que a história omita, oprima, violente e silencie as vidas e as lutas históricas de muitos e muitas. O que acontece é que realmente, no nosso espaço democrático, nós vivemos, nos últimos dias, um cheirinho daquilo que poderia ser uma revolução.
anticolonial e antirracista. Obviamente que não a vivemos, não a estamos a viver, mas estamos a perceber o que é que seria. E em todas as revoluções e em todas as lutas, sempre se derribaram estátuas. Às vezes não da forma mais organizada, às vezes com uma paixão iconoclasta. Quando nós vimos cair, por exemplo, toda a gente se lembra da imagem da estátua de Saddam Hussein cair, e o povo que se regozijava naquele momento. Toda a gente se lembra, por exemplo, da estátua de Edward Colston, que agora caiu recentemente em Bristol. E esse momento é história. Esse momento é um momento histórico. Então, o que eu quero dizer é, acredito que nas nossas sociedades ainda não estamos preparados para essa dimensão de uma revolução anticolonial e antirracista, e que nós temos uma hegemonia que, por omissão, é colonial e racista. Em segundo lugar, eu acredito que muitas pessoas têm uma concepção da história enquanto algo de imutável, imaginando que as estátuas que hoje existem são as que sempre existiram desde o início dos tempos, como se não houvesse uma transformação dinâmica ao encontro das vontades, como dizia um poeta português, Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, pois claro. E outra questão que me parece também muito delicada quando pensamos na questão das estátuas é que para algumas pessoas a história é necessariamente material, um objeto material. Eu pergunto, será pelo facto de terem sido retiradas as estátuas de Lenin e Stalin na Europa de Leste que nós sabemos menos sobre aquilo que foi a presença soviética nos países de leste europeu? Não, certamente que não. Mas existe ainda um certo fetichismo de que as estátuas são história. As estátuas não são história necessariamente. As estátuas fazem parte da história. A retirada de estátuas faz parte da história e as estátuas têm um objetivo, cumprem uma função muito clara, que é homenagear, prestigiar, prestar veneração. E, portanto, isso é algo que será sempre debatível e que é sempre discutível. Voltando à questão que o João colocava sobre o modo como no Brasil e em Portugal, neste caso, persiste ainda um imaginário, né? O imaginário, por um lado, do brasileiro cordial, aqui um certo lusotropicalismo que Chico Buarque representava na sua música. Nós temos muito esta concepção de Gilberto Freire, da ideia de que o colonialismo português foi um colonialismo de outro tipo, que é uma ideia falsa. Nós sabemos que naquilo que foi o comércio de escravizados, Portugal foi um protagonista. Nós sabemos que Portugal teve o império colonial em África dos mais tardios, que começou o seu processo imperial mais cedo, que houve escravização de indígenas, que houve escravização de negros. Portanto, não temos dúvidas sobre o modo como esta empresa foi uma empresa de violência. E nós sabemos também, no Brasil, que o fim da escravatura não foi, de forma alguma, o fim das hierarquias que estabelecem uma desigualdade social entre brancos e negros. E, portanto, nós sabemos que essas mitologias, a democracia racial, o lusotropicalismo, são isso mesmo, mitologias. Mas a questão interessante é que, sendo mitologias, elas são o senso comum. Elas são a hegemonia. Se eu for a uma escola e eu faço parte de um projeto no SES, no Centros Sociais, onde eu pesquiso, e nós vamos às escolas falar sobre a história da guerra colonial, por exemplo. E é muito comum nós percebermos que todas essas crianças têm um imaginário de Portugal como um país de descobridores, de aventureiros, de um povo que deu novos mundos ao mundo, uma ideia profundamente nacionalista, e que é muito difícil em Portugal nós darmos, por exemplo, os números daquilo que foi a participação portuguesa no comércio transatlântico escravizados. Os números daquilo que foi a violência da guerra colonial portuguesa no contexto africano entre 1961 e 1964. Da mesma maneira, e nós temos esses números no Brasil, de como é que a desigualdade social está racialmente marcada no acesso aos recursos, como ela está marcada na existência de professores no ensino superior, de médicos, de engenheiros, de pessoas negras na televisão, no espaço público, na política. E, portanto, quando nós observamos estes fenómenos, percebemos que há uma luta de resistência que está por fazer. E essa luta de resistência, para poder ser feita, vai ter que confrontar
estes símbolos e estas ideias mistificadoras de que existe uma democracia racial no espaço do imperialismo português, que é um legado que deve ser de alguma forma comemorado, ou pelo menos não tão violentamente condenado. E neste contexto, a figura do Padre António Vieira é uma figura particularmente sensível, porque a figura do António Vieira corporiza a ideia do bom colonizador, num certo senso comum que existe em Portugal. Por alguma razão, certamente, porque o Padre António Vieira, sabemos, bateu-se pelos direitos dos indígenas, mas a parte que não se sabe em Portugal é que o Padre António Vieira preconizava a substituição, e ele no Maranhão disse e agiu politicamente nesse sentido, a preconização do trabalho dos escravizados indígenas e das escravizadas por negros vindos de África, vindos de Angola, que seriam realmente a substituição do trabalho, e há passagens em que ele claramente expõe o modo como ele vê a possibilidade desses negros chegarem ao Brasil como uma bênção para eles, porque é a sua oportunidade de conviverem com a fé católica, de conhecerem Cristo, de conhecerem Maria. Portanto, essa visão jesuíta fortíssima nele é, em grande medida, legitimadora da escravatura, da escravidão. Obviamente que ele tem passagens em que mostra alguma angústia por tudo isso, mas não deixa de ser, e claramente é um defensor da escravatura. Obviamente um homem do seu tempo, mas que o que é interessante é que em 2017 foi erguida em Lisboa uma estátua do Padre António Vieira. E é uma estátua particularmente constrangedora, até para quem gosta de Padre António Vieira, que além disso tem uma marca muito importante naquilo que é a língua portuguesa, o modo como ele escrevia, é um cultor da língua, e portanto há muitas pessoas que têm por ele uma imensa estima, mas a estátua que foi construída foi uma estátua em que o representa com uma cruz, com 3 pequenos índios indígenas, crianças semi-despidas, que claramente mostra aquela imagem de o branco como um salvador daquelas pessoas infantilizadas e colocadas num papel que é, francamente, como eu dizia, paternalista, racista, e não estamos a falar de uma estátua que foi produzida no século XVII, em que viveu o Padre António Vieira. Foi uma estátua produzida em 2017. Mas essa pichagem, obviamente, que criou um curto-circuito. Um curto-circuito porque o Padre António Vieira representa uma certa ideia de um bom colonizador e, por outro lado, pelo facto de ter sido uma pichagem. Por não ter sido, por exemplo, uma manifestação pública, como já houve outras a contestar a estátua, eu creio que ficou muito fácil dizer que foi um ato de vandalismo, portanto, deplorável, e isso inquinou de alguma forma um debate que se está a fazer em muitos lugares do mundo. Eu estou muito curioso para acontecer o que é que vai acontecer em França. O Macron já disse que não só mexer nas estátuas que marcam a história colonial, por muito que possa ser criticada. Eu tenho muitas dúvidas que essas estátuas resistam a uma contestação social forte, que vai certamente acontecer. E, portanto, o que eu penso em relação a isto é que isto é uma discussão que devemos ter, é um debate que devemos ter, e é um debate sobre a história, é um debate sobre o colonialismo, é um debate sobre o racismo e é um debate sobre as mitologias nacionais que existem em cada lugar. Como é que essas mitologias nacionais são mais facilmente expostas? A partir das populações que foram historicamente subalternizadas. A partir das mulheres que não estão representadas no espaço público. A partir de afrodescendentes que reconhecem como parte de uma descendência, de uma ancestralidade em que o colonialismo e a escravatura, a escravidão estão presentes. Por exemplo, em Portugal, o povo cigano, que foi durante séculos marginalizado e violentado, é a partir daqueles que são e que foram durante muito tempo os oprimidos que nós podemos reinventar o presente. E essa reinvenção do presente será e deve ser certamente a representação das memórias que estão disponíveis nos currículos, na educação, no espaço público, nos filmes que nós vemos, nas pessoas que aparecem na nossa televisão, nos livros que nos são dados a ler na escola. Portanto, eu acho que vivemos um processo de descolonização em curso que será longo e que não vai ser sempre harmonioso. Porque nós vimos histórias de uma conflitualidade histórica fortíssima. Todos os líderes dos direitos civis
americanos, ou muitos desses líderes foram assassinados com ou por poderes, ou com a cumplicidade dos poderes, muitas vezes. E nós sabemos, como dizia George Marley, como dizia Bob Marley, muitos dos profetas das revoluções foram assassinados e estão a ser assassinados. E, portanto, nós temos que ter histórias de redenção, músicas de redenção que permitam que façamos pazes com esse passado. Mas a paz não é esta paz podre, em que se aceita que está tudo bem, ou como dizia Rui Rio, um político português, não há racismo em Portugal. Claro, para ele não há racismo, porque ele é um homem branco, privilegiado, que nunca experimentou o racismo, ou porque sequer tem um conhecimento social minimamente capaz de lhe fazer perceber de que o mundo que existe não é o mundo que ele conhece a partir do seu corpo e da sua trajetória profundamente privilegiada. E, portanto, nós temos que fazer viajar estas histórias de outras latitudes, de outros lugares da história, para tornarmos a nossa democracia e as nossas lutas antifascistas, anticoloniais, antirracistas mais ricas de gente, mais ricas de história, mais ricas de possibilidades e com essa poesia iconoclasta que às vezes existe. Uma imagem que eu nunca me esqueço foi quando estive na Guiné-Bissau, em Cacheu, onde existia um porto de escravizados, muitos deles enviados para o Brasil, e nesse forte que ali estava, tinham sido colocadas as estátuas dos escravocratas. E estavam estátuas caídas junto à vegetação. Eu devo dizer que achei aquelas estátuas atiradas ao chão poéticas. Achei o facto daquelas estátuas terem sido tiradas dos seus lugares de celebração uma parte belíssima da história. Portanto, estátuas partidas e caídas podem ser, dependendo de como nós as vejamos, belas e poéticas. Isso para responder à questão das estátuas, já me estendi muito. Voltando para a questão da pandemia, falar um pouco da pandemia também, como provocavam, para se ela realmente expõe ou se ela cria lógicas de desigualdade, se nos dá espaço para utopias, ou será que não retira espaços para as utopias? Eu, muito sinceramente, eu acho que estamos todos eu acho que todas e todos nós temos a ideia de que se vive um momento de possibilidades. Ou seja, como se vivêssemos numa curva da história, ou num cruzamento da história, ou numa bifurcação, em que algo de profundamente transformador pode acontecer. Mas também pode ser que nada aconteça. E que as forças que estão no poder se restabeleçam e não sejam afetadas. Mas também pode ser que se crie neste momento de uma certa interrogação acerca do real em que vivemos, porque todas as nossas vidas foram transformadas, porque nós vimos as pessoas que em muitos lugares do mundo lhes disseram, na Índia, no contexto africano, nas periferias das cidades, fiquem em suas casas. E há pessoas que não têm casas para ficar, não com dignidade, não com o privilégio que nós temos de podermos ter reuniões por Zoom no nosso computador, de poder trabalhar em casa, de ter uma renda, de poder fazer compras, de ter comida no frigorífico. E eu acho que esta sensação que nós tivemos em todos os lugares do mundo, nos sentirmos de alguma forma vulneráveis, seria muito bom que essa experiência criasse em nós uma empatia forte com aqueles que já experimentam a vulnerabilidade há muito tempo, antes do novo coronavírus, antes da pandemia. A experiência da vulnerabilidade é uma experiência humana que está desigualmente distribuída. E, portanto, o nosso confronto com a possibilidade da morte, da doença ou o fim da vida, como nós a conhecemos, deveria significar realmente um desejo de transformarmos a vida para que a vulnerabilidade daqueles que estão em situações de carência, em situações de exposição à violência e em posições de não serem sequer tidos em conta naquilo que são as lógicas democráticas, nos espaços mediáticos, possa ser radicalmente transformada. Portanto, eu acredito que esta pandemia, sendo obviamente uma tragédia, é também um espaço de possibilidade, e essa possibilidade vai depender muito da reflexão que fizermos e de como é que as forças políticas vão conseguir ou não ocupar as ruas quando as ruas estiverem, de facto, inteiramente disponíveis
para nós podermos manifestar-nos, para nós podermos fazer revoluções e quando nós nos pudermos de novo voltar a abraçar com aqueles que partilham da ideia que ainda é possível um mundo melhor. Muito bem, Bruno Sena, nós já estamos com 45 minutos de live. Eu gostaria de fazer mais uma rodada com o Rogério e com o João Ricardo, mas eu vou pedir que ambos sejam breves nas perguntas e o Bruno fazer um esforço também para ser breve nas respostas, para que a gente tenha aí mais uns 20 ou 25 minutos de programa. Rogério, passo a bola para você, querido. Então, Bruno, ouvindo atentamente o que você falou, me vem imediatamente à cabeça o último final de semana no Brasil, onde depois de alguns meses de pessoas isoladas, de isolamento, setores da esquerda e da centro-esquerda resolveram, de alguma forma, se colocar publicamente, né? E essas manifestações ocorreram no domingo contra o governo e foram marcadas fortemente pela participação do movimento negro. Tá? E pela primeira vez, inclusive alguns professores já estão examinando essa questão, como, por exemplo, a professora Luciana Tatagiba, da Unicamp, em São Paulo. Os partidos políticos passam a se confrontar com uma espécie de crise geracional também, porque até hoje no Brasil a afirmação da democracia e a luta pela radicalização democrática por esses partidos se deu sempre através do aprofundamento da participação política. E o que esses movimentos últimos têm demonstrado é que não é possível se pensar em democracia, aprofundamento e participação sem pensar no antirracismo radical, sem pensar na necessidade de abrir essa caixa de Pandora que se tornou o processo histórico de violência contra as populações negras no Brasil e como, de alguma forma, essas populações elas passam, mesmo que de forma pontual, talvez, mesmo que de forma ainda incipiente, a se tornarem as coordenadoras e as líderes do seu próprio processo de afirmação social, de afirmação política e eventualmente, de libertação dessa violência. Então, eu queria falar um pouco com você, porque eu sei que você tem uma experiência muito grande, exatamente de pesquisa e de vivência nas colônias portuguesas, nas ex-colônias portuguesas, na África. E eu queria saber um pouco de você, como é que você percebe esse movimento, quer dizer, de afirmação política, antirracista da própria população, quando ela se percebe efetivamente uma vítima privilegiada da violência de Estado, uma vítima privilegiada da violência capitalista. Pois não, Bruno, seu microfone, Bruno. Eu acho que, Rogério, levantas uma questão que é uma questão que nos deve fazer pensar, mas de uma forma bastante cuidadosa. Porque quando se fala de existir, se calhar, um fosso geracional entre as gerações de luta, nós devemos perceber porque é que isso acontece. Ou deveríamos colocar a questão, porquê que, por exemplo, as pessoas do movimento negro tantas vezes se sentem pouco representadas naquilo que seriam os partidos tradicionais da esquerda, nos partidos progressistas, nos partidos que lutam pela transformação social. Essa questão deve nos ocupar, porque eu recuso a ideia de que exista uma oposição entre aquilo que seria a luta do ponto de vista da política económica, pela desigualdade social, para o fim de uma sociedade sem classes, daquilo que é a luta daqueles que querem e daquelas que querem pôr fim às lógicas do racismo, do colonialismo ou do patriarcado. E não há dúvida que os nossos partidos de esquerda, e falo também de Portugal, em certa medida estão marcados por uma tradição em que a questão do antirracismo está muito residualmente representada. Eu falo de Portugal, por exemplo, em que nós tivemos, até 1974, um regime que foi um regime fascista, foi um regime colonial,
mas ao mesmo tempo nós tivemos formas de resistência ao nível dos partidos que foram, podemos dizê-lo, tenazmente antifascistas, que foram tardiamente anticolonialistas e que residualmente ou muito pouco alguma vez foram antirracistas. Portanto, eu creio que é uma tradição das lutas políticas na esquerda, de países, de partidos, muitos deles de inspiração marxista, que identificavam a ideia de um sujeito privilegiado da história. Seria a noção de classe, seria a desigualdade económica que iria levar às transformações que depois iriam repercutir naquilo que seriam as outras formas de igualdade. E eu acho que esta forma de pensar e ver a política, ou esta tradição política que, de alguma forma, muitas das pessoas carregam-na não porque consideram que existe uma luta mais importante, mas simplesmente porque é esta a sua tradição política, é esta a sua cosmovisão, é esta a sua educação de resistência. Eu acho que isto cria, muitas vezes, naqueles que lutam pelas questões ambientais, pelas questões indígenas, pelas questões do movimento negro, uma ideia de que estas agendas e que estas lutas entram sempre de uma forma secundária ou secundarizada. E, portanto, eu penso que nós, para fazermos essa transformação social e essa luta, nós temos que trazer juntas as diferentes tradições de luta. E se é verdade que algumas tradições de luta já estão há mais tempo no espaço institucional dos partidos, estão há mais tempo no espaço mediático, na academia, eu acho que nós temos que fazer um diálogo humilde, ouvindo aquelas lutas que não estão tão presentes, que não são tão conhecidas. Porque, eu insisto, a luta antirracista não é um problema de negros, é um problema da nossa sociedade. A luta antipatriarcal não é um problema de mulheres. A luta contra a homofobia não é um problema da população LGBT. É uma luta que a todos nos deve mobilizar. E erramos, nós achamos que ao darmos atenção a essas lutas, nós estamos a distrair-nos da grande revolução que seria a luta de classes. Não, eu acho que nós, para podermos fazer uma luta de classes, temos que nos lembrar que sem esses agentes e essas agentes da luta não será possível fazer a luta toda. E que sem nós pensarmos que o capitalismo é sim um produtor, e foi um produtor de racismo, que foi um produtor do trabalho das mulheres, do trabalho não pago das mulheres, que foi um produtor de violências, se nós não tivermos essa noção de que o capitalismo foi ao mesmo tempo uma forma de hierarquização do humano e que a modernidade capitalista produziu essas formas de violência, nós não seremos capazes de fazer uma luta concertada. E, portanto, terminando a minha resposta, Rogério, eu diria que é muito importante nós termos uma capacidade de escuta, não só em relação àquela que é a nossa primeira luta, mas de ouvir e de escutar as outras experiências de luta que existem no mundo e na nossa sociedade. Muito bem, Bruno Sena. Eu vou passar a bola aqui para o professor João Ricardo, mas eu queria antes deixar minha provocaçãozinha aqui, engatada nas questões que o João Ricardo vão colocar. Bruno Sena, uma discussão muito cara no campo da esquerda, brasileira principalmente, é a discussão se o identitarismo, ao se deslocar da luta de classes, não favorece o inimigo, não tira a potência das lutas identitárias. Então, essa é uma discussão muito presente aqui, me parece, no mundo, e como aproximar essas duas identidades, né? A luta identitária, não como sendo uma luta isolada da luta de classes. Professor João Ricardo, passo para você. Bom, vamos lá, Bruno. De certa forma, você já mapeou tudo que eu estava pensando em colocar para você. Vou pegar alguns aspectos do Rogério e do Cláudio relacionado a essa questão, lembrando um livro que foi lançado no final do ano passado aqui na Espanha, chamado Neofascismo, La Bestia Neoliberal. E isso daí eu acho que seria o toque para a gente começar a pensar o seguinte: que ameaça que nós estamos vivendo hoje? Tem ameaças históricas.
tá? Que estão presentes, quer dizer, nessas dimensões quer dizer, do capitalismo, do racismo, do colonialismo, do patriarcalismo, né? Diferentes dimensões que se entrelaçam, né? Mas que têm especificidades nesse entrelaçar, e isso também vai de encontro ao que o Cláudio colocou, né? Como essas lutas elas se apresentam na sociedade. Isso daí, eu acho que coloca, já vou passar para você, uma questão que está sendo também muito discutida hoje nas manifestações, no Brasil, nos Estados Unidos, né, antirracistas, que também são antifascistas. E muitos colocam como juntar a luta antifascista com a luta antirracista. Para mim, que sou mais velho, eu acho que, quer dizer, embora entenda quer dizer, essa colocação, nunca passou pela minha cabeça que elas fossem separadas, embora você mesmo colocou, né, que as esquerdas, tradicionalmente, entendem isso, incorporam isso, mas na prática colocam, olha, o departamento tal vai resolver isso daí, né? Quer dizer, na luta prática, né? Como implementar isso daí. Então, quer dizer, eu coloco para você exatamente quer dizer, como, quer dizer, a gente pensa na prática, nesses movimentos daí, essa articulação, uma ameaça real. Qual é a ameaça hoje? É o Bolsonaro no Brasil, é o Trump nos Estados Unidos, né? Aqui em Portugal, né? O que já começou a aparecer, que há poucos anos atrás não existia, né? Estava debaixo do tapete. Aquele André, sei lá o quê, do Chega, né? Que queria cercar e isolar os ciganos agora na pandemia. Quer dizer, campos de concentração para cigano na pandemia aqui, quer dizer, o Vox na Espanha. Então, quer dizer, isso está presente. E essas forças políticas, elas são coloniais, né, no caso de Portugal e América Latina, elas são racistas, elas são sexistas, elas são guerreiristas, né, e são, né, portadoras de uma expressão de defesa do capitalismo. Ou seja, como essas lutas, né, indo para o que o Cláudio colocou, embora tenha as suas especificidades, elas se entrelaçam. Talvez a Angela Davis tenha trabalhado isso daí um pouco, né, na experiência norte-americana, a questão da articulação disso tudo. Para você, vamos lá. Eu acho que essa questão é uma questão importantíssima e é uma questão que se está a colocar nas lutas de resistência em diferentes lugares do mundo. Eu penso que essa questão se responde a partir de um sentido de justiça histórica e justiça social, e por um sentido estratégico, que tinha a ver com a dimensão que se levantava. Então, o sentido de justiça é de achar que nós só olharmos para a questão económica sem analisarmos aquilo que é a humilhação do eu, da ontologia, é uma forma parcial de olhar para as outras lutas. E muitas vezes sequer capta as outras lutas. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que pode parecer muito específico, mas que talvez ilustre um pouco aquilo que eu quero dizer. Eu estudei, e foi a minha tese de doutoramento, a experiência das pessoas com deficiência. E trabalhei particularmente as pessoas cegas. E uma das dimensões que eu achei interessante é que, obviamente, que a experiência das pessoas cegas, a experiência das pessoas com deficiência, é profundamente marcada por questões de desigualdade económica, porque os preconceitos sociais existentes perante elas retiram-nos da capacidade de ter um emprego, de terem uma vida digna, de poderem usufruir realmente do mínimo de recursos que lhes desse dignidade e, portanto, a desigualdade económica é marcada. Mas eu vou-vos dizer que talvez o elemento singular que mais marcava a perda de dignidade destas pessoas cegas era o facto de que, quando andavam na rua, serem chamadas de coitadinho e de ceguinho. Ou então era o facto de, quando saíam com o seu cão-guia, as pessoas, porque não conhecem a experiência da cegueira, pegarem no cão e começarem a fazer festas e carinhos, estragando completamente a possibilidade da pessoa cega se mover de um lugar para o outro na cidade. E fazia com que as pessoas ficassem em casa, confinadas. Antes de haver este confinamento social, já existiam muitas pessoas que viviam confinadas
E a sua perda de dignidade dá-se nesta dimensão simbólica, de ser considerada menos pessoa. Portanto, não é uma questão matemática que a luta de classes tudo engloba e tudo resolve e tudo explica. Há, sem dúvida, e nisto concordamos, a produção de formas de desigualdade que estão sempre articuladas com as lógicas do capitalismo. O melhor exemplo foi dado historicamente. Nós sabemos que a Revolução Industrial só foi possível na Inglaterra com o uso dos recursos, do dinheiro que o comércio de escravizados permitiu, sobretudo nas Caraíbas, e que foi o primeiro investimento que foi feito na Revolução Industrial. Portanto, toda a lógica e toda a história que Marx nos conta é uma história que está fortemente vinculada ao modo como o colonialismo, o nexo colonial capitalista, construiu o mundo em que vivemos. Portanto, numa perspectiva de justiça, estas lutas não são separáveis, porque elas estão realmente profundamente vinculadas. Da mesma forma, como nos diz Silvia Frederici, nós não podemos pensar o mundo capitalista em que vivemos sem o trabalho invisível das mulheres. E falo do trabalho invisível das mulheres, aquelas que limpam em casa, aquelas que cozinham, aquelas que cuidam, mas falo, por exemplo, também das mulheres negras da limpeza que limpam os corredores do Wall Street ou que limpam a City de Londres e que são essa mão invisível do capitalismo, se quisermos, e que não é considerada e que não é reconhecida. Portanto, eu acho que as histórias estão vinculadas de uma forma inextricável, sem que exista realmente a possibilidade de nós olharmos para essas histórias de violência a partir de uma perspectiva que privilegie uma dessas lutas, por uma questão de justiça. Mas vamos para a questão estratégica. Se a ideia é criar uma maioria social para depor um Trump, um Bolsonaro, e para nos criar algum tipo de prevenção para outros fascismos que possam surgir noutros lugares do mundo, então eu acho que a esquerda tem que inteligentemente procurar alianças e cúmplices naqueles que lutam contra estes poderes e contra o espectro destes poderes. Portanto, alguém que é antifascista, perceber a luta antirracista é reforçar a luta antifascista. Há alguém que é antirracista, perceber as dimensões fascistas, económicas e de género que estão presentes naquilo que é a visão de Bolsonaro para o Brasil, é reforçar as lutas antirracistas. Portanto, eu creio que a linguagem que nos empobrece é a linguagem que vê de um lado uma luta de classe e do outro lado os identitarismos. Eu vejo, por exemplo, essa expressão identitarismos como uma menorização das lutas. Como é que nós vamos chamar identitarismo à luta negra e anticolonial, quando essa luta é, desde as revoltas de escravizados, uma luta contra o capitalismo, antes de terem sido feitas revoluções anticapitalistas no mundo? As lutas que se tentaram, vou-vos um exemplo, em São Tomé e Príncipe, onde se primeiro ensaiou a produção da cana-do-açúcar. São Tomé e Príncipe fica na costa ocidental africana, onde primeiro se ensaiou a produção de cana-de-açúcar com trabalho escravizado. Foi um ensaio que depois foi levado para o Brasil. E houve uma revolução importante em São Tomé e Príncipe. Muito cedo, século XVI. Uma revolução importantíssima, que não é parte da nossa história. Isto foi uma revolução anticapitalista, porque era contra os senhores, era contra os senhores dos engenhos, era contra a escravização, era contra toda essa máquina que se viria a criar e que criou o mundo em que vivemos. Portanto, a separação dessas lutas não é possível ser feita numa perspectiva intelectual, de justiça, e também não é sábia. Agora, existem lógicas, e com isto quero terminar, há lógicas de ressentimento da parte de muitos movimentos sociais que não se sentem suficientemente contempladas nas visões do mundo universalistas de uma certa esquerda. E esse ressentimento tem que ser entendido. O ressentimento de um negro e de uma negra que não se sente representado num movimento que o coloque realmente num pequeno departamento da luta, ou a ideia de que tu não me consideras um parceiro da tua luta, tu consideras que eu trago agendas que vão atrapalhar a tua luta, eu creio que esse sentimento realmente deve ser entendido. E nós temos que transformar ressentimento numa ressignificação
das alianças e das cumplicidades. Muito bom, Bruno Sena, muito objetivo a sua colocação. Acho que traz muita riqueza aqui para a nossa discussão. Pessoal, nós já estamos com mais de 1 hora de live. Eu vou passar para as considerações finais, agradecendo muito a presença do nosso convidado, Bruno Sena, e também dos nossos mediadores, João Ricardo e Rogério Dutra. João Ricardo, vou começar por você, para as suas saudações iniciais. Muito obrigado por fazer parte aqui da nossa roda. Bom, antes de mais nada, Cláudio, Rogério, meu querido Bruno, né, eu acho que nós temos muito que conversar e continuar. Eu acho que nós tivemos um momento de 1 hora e pouco de uma reflexão, né, que ilumina, né? Quer dizer, nós estamos, em algum aspecto, nesse momento obscurantismo que nós estamos vivendo, em busca de um novo iluminismo, né, um novo iluminismo emancipador, né, nesse contexto. E eu acho que eu só posso agradecer, me senti muito contemplado, tenho certeza que todos que assistiram devem ter gostado muito, né? Eu acho que lutar por um outro mundo possível é também pensar contra a barbárie. É o que nós estamos fazendo aqui, a nossa tarefa também pensar contra a barbárie. Obrigado. Muito bem, João Ricardo. Eu quero reforçar aqui a proposta do João, no sentido da gente poder dar continuidade nessa conversa em outras datas que sejam permitidas pelas nossas agendas, mas eu deixo aqui o canal aberto para que a gente retome essa conversa, que foi muito rica com o Bruno Sena. Acho que ele traz uma luz para a discussão, principalmente no Brasil, no momento tão delicado que a gente está vivendo. Então, fica aqui aberta a possibilidade e o convite antecipado ao Bruno Sena a voltar a participar aqui das nossas rodas de conversa. Rogério, eu quero, antes de passar para você, fazer suas considerações finais, agradecer, em nome do canal, essa sua proposta de convidar o Bruno Sena e o João Ricardo para nos acompanhar aqui. Tenho certeza que enriqueceu demais a reflexão de todos que nos assistem pelo chat e de todos aqueles ainda que irão nos assistir depois de encerrada a live. Essa é uma das maravilhas do YouTube, você poder assistir a hora que quiser, pausar a hora que quiser. Enfim, o link fica à disposição para que as pessoas possam compartilhar. E eu aproveito aqui para pedir likes, compartilhamento e inscrição no canal Resistentes para aqueles que nos assistem e ainda não são inscritos. Rogério, muitíssimo obrigado. Passo para as suas considerações finais. Obrigado, Cláudio. Eu acho que essa conversa foi possível por conta de algumas generosidades. Uma delas é do canal Resistentes e uma delas também é a generosidade do Bruno, que não só sempre está disponível para esse tipo de iniciativa, como se mostrou realmente um acadêmico, um professor extremamente querido e generoso quando da ida de alguns pesquisadores como eu, como é o caso do João Ricardo, fomos a Portugal estudar próximo ao Centro de Estudos Sociais, né? Eu recomendo enormemente não só a produção do Bruno, como a produção de todo o centro, tá? Hoje é um polo de reflexão e de articulação sobre o colonialismo e democracia e racismo e as lutas todas das classes sociais subalternizadas pelo capitalismo. Eu acredito que essa é uma agenda de pesquisa absolutamente central, fundamental, e nós, pesquisadores brasileiros, nos beneficiamos enormemente com isso. Então, fica aqui o meu agradecimento sincero e afetuoso à disponibilidade do Bruno. Espero que a gente continue trabalhando juntos aí. Estamos articulando, eu e o João, aqui algumas novidades aí. Daqui a pouco a gente apresenta para vocês aí no SES. Então, muito obrigado. Até a próxima. Muito bem, Bruno. Antes de passar para você fazer as suas considerações finais, eu quero anunciar que na sexta-feira, às 18 horas, num programa intitulado Poder Local, que nós fazemos com 2 ex-prefeitos de cidades de médio porte aqui no interior de São Paulo, o ex-prefeito José Machado, da cidade de Piracicaba, e o Cláudio de Mauro, da cidade de Rio Claro. Eles convidaram e iremos conversar na sexta-feira, às 18 horas, com mais um professor da Universidade de Coimbra, o Paulo Nossa.
da área de estudos de planejamento geográfico, né? Então, já deixo aqui anunciado previamente e passo a bola aqui para o Bruno fazer suas considerações finais e agradeço imensamente a sua participação e espero contar com você em outras oportunidades. Bruno, por favor. Queria então agradecer ao canal Resistentes, agradecer ao Cláudio, que tive agora a oportunidade de conhecer, aos meus queridos amigos João Ricardo Ornelas e Rogério Dutra. Espero que nos possamos encontrar em breve e ao vivo em alguns dos nossos países. E queria apenas dizer que espero que este momento em que nós percebermos a extensão da ameaça que representa termos num governo alguém como Bolsonaro ou como Trump, e em que a memória da morte de George Floyd nos possa levar a mobilizar também por outras vidas. A vida de João Pedro, no Brasil, a vida da Agatha Félix, a vida de Cláudia Simões, que foi espancada também numa situação de brutalidade policial em Portugal. E, portanto, que este contexto de tantas indignidades acumuladas possam criar em nós uma resistência contra a indignidade desta desigualdade e da injustiça, e para que nós possamos continuar a conversar para ir reunindo as nossas lutas, as nossas frustrações, as nossas angústias, mas também a nossa capacidade de mobilizar a esperança perante a violência, a injustiça e a indignidade. Foi um prazer e espero que possamos continuar então a conversar, queridos amigos. Muito bem, Bruno, o convite já está feito e pelo que eu senti, já houve um sinal verde dos 3 participantes aqui de que nós poderemos fazer novas conversas como essa, que de fato enriquece muito o nosso debate. Quero anunciar que hoje no canal Resistente também nós temos um programa semanal cujo título é Conversas Marxistas. E nós vamos conversar hoje com uma jovem liderança da periferia, Tiago Torres, e vamos debater um tema correlato aqui com a nossa discussão, que são as crises de liderança no Brasil. Então, deixo aqui convidado todos que nos assistiram, às 18 horas, acompanharem este programa Conversas Marxistas aqui no canal Resistentes. Uma boa tarde a todos que nos acompanharam, a todos que irão nos acompanhar, recomendo essa live muito boa, eu mesmo quero revê-la, porque aprendi muito com tudo que foi dito aqui. Uma boa tarde a todos, boa semana e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Tchau.